Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Nada se votou no plenário. Houve a tentativa de votar a medida provisória 475, que trata do reajuste dos proventos de aposentados. E, como era de se esperar, o governo manobrou para impedir a votação da matéria, principalmente depois que foi aprovada uma emenda do PPS que estabelece o fim do fator previdenciário a incorporar no texto a ser votado. Aí é que estabeleceu o pânico no governo mesmo. O governo nessa matéria faz jogo de cena, diz que quer tratar da questão dos aposentados e oferecer um reajuste justo, mas não, ele não quer o fim do fator previdenciário, que tem que ser eliminado da legislação porque é profundamente injusto. Ele não quer que as aposentadorias acompanhem um patamar razoável de reajuste anual. Quer que sim, isso fique ao sabor dos acontecimentos e de vez em quando ao sabor de alguma benesse, algum gesto de suposta bondade do governo. Ponto importante, no nosso combate pela PEC 300, nós estamos com a proposta de obstrução individual dos trabalhos, mas nessa matéria dos aposentados nós não opusemos obstrução individual, porque não vamos trabalhar contra os aposentados. Eles são tão massacrados quanto os policiais militares inativos e os policiais militares ativos. E também não faríamos, por exemplo, obstrução a uma matéria de altíssimo interesse nacional se ela chegar efetivamente ao plenário, porque outras manobras de muitos interessados que estão contra o projeto estão impedindo que ela chegue. O projeto ficha limpa, esse nós não obstruiríamos, mas olhe, está na Comissão de Constituição e Justiça, houve um pedido de vista para violar o prazo que foi estabelecido de devolução à mesa em condições de ser votado, e há forças muito fortes na Câmara dos Deputados tentando impedir a votação dessa matéria, que é de altíssimo interesse nacional. Basta dizer que ela trata de estabelecer critérios de antecedentes, critérios de vida pregressa para os candidatos a qualquer cargo eletivo. E se temos para o policial militar, por que não para os candidatos a cargo eletivo que terão o poder de decidir o futuro do país? No entanto, nas comissões houve trabalhos. E na Comissão de Seguridade Social e Família, houve uma luta muito forte, minha e de outros deputados que lutam pelo direito à vida desde a concepção no ventre materno e, consequentemente, contra qualquer ideia, tentativa de aborto, como aquelas grotescas estabelecidas no famoso Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que não é plano de direitos humanos coisa nenhuma. E tentamos fazer votar, portanto, o Estatuto do Nascituro, que assegura os direitos do nenê no ventre materno e protege a mulher que, em situação difícil, leva a gravidez a termo, quer levar a gravidez a termo, mas precisa de apoio do Estado, precisa de apoio da sociedade, incluindo os casos em que a gravidez ocorre por violência sexual. Imaginem se o governo manobrou para impedir a votação ou não. Manobrou, e não só manobrou, como derrubou a sessão, mediante pedidos de verificação. Então não foi votado. Essa guerra volta na próxima semana. Na Comissão de Viação e Transporte, uma boa notícia para todos os moradores do entorno do aeroporto de Congonhas. Foi aprovado o projeto de lei de minha autoria, o projeto de lei 5.635 de 2009, que proíbe a construção e a ampliação de aeroportos em áreas densamente povoadas, mediante um voto substitutivo do deputado Hugo Leal, do PSC, a quem agradeço, evidentemente, e o meu projeto foi aprovado. É um bom sinal. Agora ele vai à Comissão de Constituição e Justiça, é claro, e lá haverá um novo embate. Mas se ele for aprovado lá, é aprovado em caráter conclusivo, e segue diretamente para o Senado. Vencemos uma etapa. Moradores do entorno de Congonhas, gente preocupada com a segurança de Congonhas, gente preocupada com o bem-estar daquela população, nós tivemos uma vitória importante. Mas continuamos, evidentemente, nessa guerra que não terminou ainda. Houve um encontro importante aqui de legisladores e governantes pela vida, do qual participei também, num painel exatamente sobre o famoso e famigerado Plano de Direitos Humanos versão 3, que não é plano de direitos humanos, mas é um plano, entre outras coisas, que procura estabelecer aborto amplo, geral e restrito no Brasil por força de pressões de ditaduras feministas e outras matérias que desfiguram a família brasileira por pressão da ditadura gay. Evidentemente que vou me opor a tudo isso e falei num debate muito candente lá a respeito das monstruosidades existentes nesse suposto plano de direitos humanos que nós vamos combater sempre, sem dúvida nenhuma.
Na Comissão de Segurança Pública, matérias importantes foram votadas. A Comissão de Segurança Pública teve uma boa produtividade. E foram votadas leis relacionadas com tornar crime a falsificação e a adulteração de cigarros, estabelecer ensino médio nas penitenciárias, que afinal de contas é uma forma de pelo menos tentar fazer com que funcione a ressocialização dos presos. É preciso que a legislação, é preciso que os legisladores tentem, por via da lei, melhorar as condições e, pelo menos, levar uma esperança de ressocialização, especialmente para os presos que não têm tanta periculosidade assim, tem alguma hipótese de reabilitação. Houve um importante debate no projeto de lei 6.410, que aumenta o crime de contrabando ou descaminho quando ele for praticado principalmente em transporte marítimo, aéreo e fluvial. Esse debate foi muito quente e levou a um pedido de vista conjunta de um deputado que é delegado de polícia estadual, outro que é deputado de polícia federal e também de minha parte, para que nós melhoremos o texto e possamos levar à sociedade alguma coisa mais adequada nesse sentido. Foi aprovado um projeto de lei importante também que estabelece a obrigatoriedade de exames de detecção de uso de drogas ilícitas em todos os processos seletivos do serviço público, todos os processos seletivos. O projeto começou originalmente focando policiais civis e militares, mas o relatório do relator, deputado Laerte Bessa, que eu apoiei e acabamos aprovando, levantou essa seguinte questão: por que policiais civis e militares apenas? Será que são os policiais civis e militares apenas que têm esse problema, que podem apresentar esse problema em detrimento da sociedade? Não. Todas as carreiras do serviço público têm certo poder e, portanto, no processo seletivo é importante que haja detecção e que, se houver um teste positivo, isso sirva de reprovação no exame vestibular, no processo seletivo. Portanto, nós aprovamos uma lei muito melhor do que a proposta original. No projeto de lei 4.533, do deputado João Andil Loureiro, foi aprovado um parecer meu com voto substitutivo que praticamente salvou o projeto do deputado e que estabelece uma forma de estipular limite máximo de permanência na direção de estabelecimentos prisionais. Isso em favor dos próprios dirigentes, em favor do sistema e em favor da sociedade também. Oportunamente comentaremos melhor isso e, claro que os debates foram candentes também. Os meus pronunciamentos foram feitos em relação, evidentemente, à PEC 300, evidentemente, a presidência da Casa, que mantém indevidamente, antirregimentalmente, a matéria fora da ordem do dia, especialmente uma entrevista relâmpago do presidente da Casa, deputado Michel Temer, que disse à imprensa que vai tirar isso do colo dele. E eu fiz um pronunciamento dizendo: isso é o quê? Isso é uma bomba. É uma bomba realmente que está no colo do presidente da Casa. E terminei o meu pronunciamento dizendo: tire essa bomba do seu colo, presidente. Claro que se ele não tirar essa bomba do colo, ele será sensivelmente prejudicado. Nós vamos continuar nesse combate, sem dúvida nenhuma. Comentei também uma entrevista do senador Luiz Mercadante, que é candidato ao governo do estado de São Paulo aí pelo Partido dos Trabalhadores, e que falou sobre segurança pública e falou sobre as injustiças praticadas pelo governo do PSDB em termos salariais contra os policiais de São Paulo. Ótimo, senador! Então abrace, empunhe essa bandeira. Lute por ela. E o seu partido, senador, é um dos partidos que está bloqueando a tramitação da PEC 300 nesta casa. Então, com a sua influência e o seu prestígio, já que o senhor é candidato a governador do estado de São Paulo, converse com a liderança do seu partido e peça a suspensão desse bloqueio. Declare isso publicamente. Aí, provavelmente, o senhor terá apoio de muitos policiais do estado de São Paulo. A lei de anistia foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante uma ação de descumprimento de preceito constitucional, e a decisão do Supremo foi dada ontem, derrubando a pretensão de anular a lei de anistia por 7-2, e, portanto, nessa matéria o Supremo acertou, porque se derrubasse a lei de anistia, cometeria um grave pecado contra a pacificação do país trazida pela lei de anistia. Estamos em outra briga dentro dessa guerra da PEC 300, que é o recolhimento de assinaturas para mais um requerimento a fim de colocar em xeque novamente a presidência da Casa, exigindo a reinstituição, a recolocação da matéria PEC 300 na ordem do dia. E já conseguimos, em um dia de trabalho, 213 assinaturas. Seguramente na terça-feira nós completaremos esse processo e criaremos um novo fato político, um novo problema político para o presidente e para o colégio de líderes resolverem. Eu queria dizer, amigos, que o deputado Antônio Carlos Chamariz está conosco, de Alagoas. Ele votou sim a PEC 300
ele nos ajudou fazendo audiências públicas em Alagoas e ele sempre se manifestou conosco. Está inclusive na lista de obstrução individual. Se falhou alguma vez em algum voto de obstrução individual, talvez tenha sido por uma razão pessoal ou partidária, mas é preciso fazer justiça a esse deputado que está conosco e parece que está sendo pressionado e apontado como uma pessoa que teria se desviado dessa luta. Não, ele está conosco, vamos prestigiá-lo e vamos pedir que ele continue conosco nesse processo. Seguiremos a vitória pela PEC 300. Boa semana a todos.